Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui é Moisés Lima, no canal Moisés o Levita, né? E hoje nós iremos se aprofundar na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 1. E o tema é o sinal do fim dos tempos. E vamos ler. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o fim é real, né, pessoal? E a gente vê aqui que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, né, os discípulos queriam falar ali em particular com Jesus e perguntaram para ele: Nossa, mestre, quando acontecerão essas coisas? Né? Isso há mais de 2000 anos atrás, né, quando Jesus estava andando com os discípulos, e a gente vê que Jesus ele começou a explanar e mostrar para os discípulos, né, quais coisas iriam acontecer. E é claro que quando Jesus andava com os 12 discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus, mas Deus ali já os estavam alertando. Então a gente vai meditar a partir de cada versículo, e a gente vai falando o versículo e a gente vai, eu vou falar, e depois se vocês quiserem colocar nos comentários do YouTube alguma reflexão, algo que vocês também enxergaram que eu não enxerguei, e a gente vai se comunicando, e isso vai se tornando mais agradável, né? E também bem como uma escola, né? Uma escola bíblica, uma forma de comunicação, né? Que hoje as redes sociais nos apresenta e nos deixa com maior facilidade de comunicação entre a população. Então vamos lá, ó. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. De uma forma bem simples, né? Eu não vou entrar aqui em assuntos, né, de estudiosos, de teologia e tal, mas só que a gente vê na história da igreja de Cristo, desde o primeiro período, os 3 primeiros séculos, foi muito ferrenho para a igreja, né? Onde a gente vê como é que morreram os discípulos, né? Paulo diz, os historiadores, que foi decapitado em Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros morreram exilados em prisões, no caso de João, né, que escreveu o relato do Apocalipse na ilha de Patmos. Então pode ver, a perseguição era tremenda no passado. Será que ela acontece nos dias de hoje? Né? Por que a gente tem, assim, entre aspas, um evangelho light aqui no Brasil? Né? Então a gente vê que aquela perseguição que houve na igreja naquele passado não deveria ser igual hoje? Nós estar sendo perseguidos até a morte? Ou será que não é a nossa
ousadia pelo Espírito Santo, que não faz essa igreja avivar como nos tempos que os cristãos eram levados para o Coliseu de Roma e eles eram comidos por leões? Então fica uma pergunta. Então a gente vê que é mais o que? É um evangelho que engana ou é um evangelho real onde você dá a vida por amor a Cristo? Mesmo que a perseguição você venha passar sede, fome, espada por causa do amor de Cristo. Parece uma loucura, porque a pessoa que está ouvindo vai falar: ah, Moisés, então você é fanático por Jesus? Em partes é você ter a vida voltada somente para Jesus, porque o nosso assunto do cristão, o assunto do crente, do cristão é Jesus. Ele é a salvação do mundo, ele é que faz tudo no mundo inteiro, né? Mas só que o homem ele preferiu mais as trevas do que a luz. E quando Jesus ele falou sobre esses falsos profetas, que ninguém vos enganaria e muitos iriam usar nome dizendo-se o Cristo, é o que a gente vê hoje em dia. As igrejas querem crescer desculpa. Tipo assim, as igrejas querem crescer, ela pode crescer sim. Só que às vezes a ambição desse crescimento de igrejas, né? Essa ambição de ser para não, nós temos que abrir igreja, nós vamos ganhar o mundo inteiro, tal. Tem muitos que se transpassaram com muitas dores porque o amor ao dinheiro. Às vezes aquele obreiro da igreja, ele até no começo ele era espiritual, né? Lógico que existem pastores que têm um salário bom, que estão lá em cima, só que ajuda, nunca roubou a igreja, não faz nada. Só que devido muitos Judas estar... Porque imagina assim, ó, no meio de 12 discípulos que estavam com Jesus, um traiu. Agora imagina no meio de bilhões de pessoas ou milhões de pessoas que são cristãs no mundo. Você não acha que tem joio no meio do trigo? Claro que tem. E é mister que aconteça. Mas ai daquele que vem um escândalo, que é esse tipo de coisa que Jesus falou que ninguém vos engane. Mas para que a gente não venha a ser enganado, um cristão ele só não é enganado por esses falsos pastores se ele é um cristão que lê a Bíblia, se ele é um cristão que jejua, se é um cristão que quando ele vê que ele lê muito a Bíblia, se ele vê ele entra numa igreja para visitar uma igreja, ele vê que o pastor tá falando, desculpa a palavra, uma abobrinha em cima do púlpito. O que esse irmão faz? Ele pega e sai dali e vai embora, vai para casa dele. Agora, quando você conhece o seu pastor, sabe das suas obras, né, o pastor da sua região, né, você vê que ele é uma pessoa de bom caráter, sendo que é humano, é falho como qualquer um, mas sempre anda fugindo do pecado e não peca, porque o sacerdote ele tem que estar com a sua vida santificada. Sempre oração, jejum, tem a vida familiar, tem a vida também do seu trabalho, né? Porque o evangelho não é uma brincadeira. Mas a gente vê que Jesus Cristo, o que ele fez? Ele fez isso, ele fez essa revolução de que com o evangelho se multiplicasse esses discípulos. Só que foi como eu falei, se no meio de 12 teve um traidor, imagina no meio de milhões. Só que já aí Jesus ele sabia que isso aconteceu, então ele falou: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse é o processo. Porque você que não é cristão, que você está vendo esse vídeo, você não tem que ficar com raiva dos cristãos em geral. Você tem que ter raiva de quem não presta. Claro, e ficar indignado. Porque às vezes também essa desculpa também não cola. Que tipo assim, você que não é cristão ou você que não participa de uma igreja evangélica, você fala assim: ah, eu não vou na igreja porque só tem ladrão, né? Pastor é tudo ladrão. Não, o que Jesus ele falou? Né? Cuidado que ninguém vos engane. Então você tem que ser esperto. Você não tem discernimento? A gente tem que discernir. A gente sabe discernir quando vai chover. A gente sabe discernir quando tá sol, quando tá frio.
E como é que a gente não consegue discernir as coisas espirituais? Porque falta ainda um aprofundamento espiritual na nossa vida. E como acontece isso? É lendo a Bíblia, é jejuando, é orando e buscando sempre estar com a presença de Deus. Se você estiver com a vida no altar de Deus, sendo pecadores, é isso que eu falei, a gente sendo pecadores, mas quanto mais a gente estiver ligado com Deus, mais Ele vai estar ligado com nós e nós não vamos ser enganados pelos falsos pastores. Porque há muita gente honesta ainda no tempo do fim, no século 21. Que nem eu estou fazendo meus vídeos no YouTube, né? São pouquinhos, mas eu espero crescer o maior número de pessoas que vejam o meu vídeo para a gente ter essa comunicação e que venha propagar o Evangelho de Cristo. Mas o meu intuito não é tipo assim, vou ter que ter, tipo assim, a minha meta para 2022 eu tenho que ter 1000 inscritos. Gente, eu estou fazendo este canal porque Deus me deu de graça e eu estou dando de graça. Claro que se tiver mais pessoas, mas é uma coisa que pode acontecer naturalmente. E investir no canal, né? E é um trabalho, você está gastando tempo, mas não é meu intuito. Porque aqui nem eu sou estudante, eu estou terminando minha faculdade. Com certeza eu vou ter um emprego de professor, aí vou ganhar mais, entendeu? Aí eu vou fazendo meus vídeos e vou continuando. Porque o maior intuito desse canal é o quê? Que a gente venha aprender com Deus e que a gente venha ganhar as vidas. Até mesmo você que está assistindo esse vídeo, que é viciado em drogas, você que pode ser até uma prostituta, né? Uma menina aí que está com a vida toda torta, você também que é drogada, alcoólatra. E o que a gente quer, ou o que eu desejo também, é que você venha se converter e sair desse mundo de ilusão. E que você venha aprender a saber discernir o que é o falso pastor e o que é o bom pastor. E o bom pastor é Jesus. Só que há muitos pastores que têm ainda o chamado e a marca de Cristo em sua vida. Agora, as pessoas que são enganadas são as pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Por uma falta de instrução, até uma falta de escolaridade faz a pessoa também não perceber. Por isso que as pessoas são muito enganadas aqui no Brasil, pessoal. A maioria da corrupção que acontece em Brasília, no meio político que a gente vê, por que a nação não se levanta contra os corruptos? Porque não tem força. E essa força intelectual para combater o pecado. E para combater até Satanás. Né? Porque quem é ladrão é filho do pai ladrão. E quem é o pai ladrão? É o diabo. O diabo vem senão a roubar, matar e destruir, como está no Evangelho de João 10. Então, aí a pessoa que rouba, ou, sei lá, está na política, ou está dentro da igreja, ou está trabalhando no seu comércio lá, que ele trabalha... Aí você rouba do teu patrão. Aí Jesus, o que ele disse no Evangelho de João, capítulo 10? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Satanás, que é o lobo, ele só veio para roubar, matar e destruir. Aí será que a gente não consegue discernir? Tipo assim, não, isso aqui não é meu, eu não vou roubar, eu não vou tocar. Então a humanidade, ela precisa desse discernimento para que não venha a ser enganado, como está aqui no capítulo 24 e no versículo de número 4. Cuidado que ninguém vos engane. Mas Jesus, pode ver, quando ele falou cuidado que ninguém vos engane, tem um ponto de exclamação. Porque ele falou sério com os discípulos. Ele falou, atentem para o que eu estou falando, cuidado para que ninguém vos engane. Agora imagina, se Pedro, Mateus, todos os discípulos ali não lessem, ou não ficassem atentos à Torá, a lei de Deus que estava ali. Porque ali não tinha igreja, ainda não existia o cristianismo. Só que eles tinham que ler a Torá. Eles tinham que ler o livro do profeta Isaías, Jeremias, né, o livro, os Salmos,
Porque tudo isso já existia naquela época. Só que não existia a Bíblia como nós temos hoje. Eram rolos, né? Que os judeus, né? Que tinha os fariseus também. Eu não sei se na época de Jesus acho que já tinha alguns livros, mas eles trabalhavam com rolos, com pergaminhos. Mas a gente vê que a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar esperto. Não é todo mundo que está na igreja que é ladrão, que é bandido. Mas só que Jesus ele falou, cuidado para que ninguém vos engane. Aí vem o versículo 6. A gente já falou 4, 5. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí tem pessoa que tem medo, né? Eu lembro em São Paulo que eu trabalhava numa metalúrgica. E eu não sei se vocês lembram que teve a queda do World Trade Center, né? Em Manhattan, na ilha de Manhattan lá, caiu, né? As 2 torres e tal. Aí o meu chefe não era cristão, né? Ateu assim, zombava até de Deus. Ele saiu todo desesperado. O que aconteceu entre 8h30, né, até 9 horas da manhã, as 2 torres cair. Aí ele, para tudo, vamos parar, desliga as máquinas, nós vamos embora. Hoje ninguém trabalha. Aí o negócio que aconteceu lá nos Estados Unidos, ele ficou preocupado pensando que ia atravessar algum avião ali em São Paulo, porque a gente estava no centro de São Paulo, na Moca, que era próximo ali, né, uma meia hora ali do centro de São Paulo, de carro. Aí ele já ficou preocupado. Mas isso, por que ele fez isso? Tem medo de morrer. E o cristão não tem medo de morrer. Morrer dói. Agora, quando a gente morre por uma causa que é o evangelho, né, isso pode acontecer, fatalidades. Porque o mundo, nós como criaturas, e depois sermos chamados filhos de Deus, a gente tem essa consolação da redenção de Cristo, que ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai e vocês vão estar comigo. Eu nunca vi religião no mundo igual ao cristianismo. Jesus ele morreu, ele foi posto na cruz por nós e ele nos salvou da ira vindoura. Igual a música do Brother Simeon, extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã e tá acabando. E o povo está se prostituindo, o povo está se matando. E as pessoas não abrem esses olhos espirituais. Há pessoas que enxergam, têm 2 olhos de carne, enxergam, mas só que o olho espiritual tá assim, ó. Não consegue enxergar um palmo à sua vista. As pessoas cheias de ódio, cheios de angústia. E a gente vê as guerras aí, igual o World Trade Center, ele caiu as 2 torres, foi por causa do quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, na época... Não era o George W. Bush. George Bush, ele tinha uma relação de petróleo com o pessoal lá do Osama Bin Laden, do Afeganistão. Aí toda a firma que ele fazia falia. Ele não era um bom administrador. Que até o pai dele é o outro Bush, né? Não sei se foi governador ou presidente, mas aí que tá. Ele se tornou, era para ser o Gore, o presidente. Acho que teve uma fraude, né, nas eleições e ele ganhou. E as pessoas se revoltaram, saíram às ruas. Quando deu 11 de setembro, né? Teve as eleições antes, quando deu 11 de setembro, a gente vê aquela catástrofe. E é o quê? É o sinal dos fins dos tempos. E tá em, acho que é 1 Tessalonicenses, eu não lembro o capítulo e o versículo. Mas ali falou ali o apóstolo Paulo. Quando disserem para vocês que a paz e segurança no mundo, virá uma repentina destruição. Dá para confiar nos homens? Não dá. Não dá para confiar nos homens porque os homens estão cheios de Satanás. Eles só ligam para dinheiro. Eles só ligam para mamão.
Não digo que você não tem que gostar de dinheiro. Deus, ele te abençoa para você trabalhar, para você comer, para você se vestir uma roupinha. Mas o reino de Deus é muito mais que isso. E a gente vê que está chegando nos tempos do fim. E a gente vê que outras guerras virão. Esse negócio de paz no mundo, não vai ter paz no mundo. A paz que a gente tem, a gente está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus e Jesus vir nos buscar, gente. Vamos acordar para a vida. Para de ter essa ganância no teu coração. Desculpa. Só de querer ganhar. É igual uma frase. No teu caixão não tem gaveta. Para guardar relógio, para guardar um tênis da Nike que você tem, um sapato, né? Sapato de couro legítimo. Não tem, gente. Entendeu? Tudo isso aqui, ó, vai perecer. Ó, essa carne que eu tô aqui, isso aqui vai morrer. Entendeu? Aí tem corpo, alma e espírito. Aí é uma luta. Corpo, alma e espírito. É muito importante essa ligação. Né? Então a alma é tudo que a gente vive, as emoções. O espírito volta a Deus. E a carne é terrena. Aí é como está no livro de Tiago, capítulo 3, né? Que é 2 tipos de sabedoria. Há uma sabedoria humana, terrena, que é diabólica, e a outra que é celestial. E a gente vê a pessoa, né, que é inteligente, eu sou abençoado por Deus e tal. Gente, só é abençoado por Deus quem pode ser chamado de filho de Deus. E é batizado. E é cheio do Espírito Santo. E quer ver uma revolução do amor na humanidade. Agora a pessoa que fala que é abençoada por Deus e não ora, não jejua, não se compadece com o próximo, não faz a obra de Deus. Ela é o quê? Ela é uma criatura. É que nem os animais irracionais que se corrompem. Porque o animal, ele é irracional, mas ele é um animal selvagem. Mas o homem sem o Espírito Santo age da mesma maneira. Porque como é que pode? Chefes de nações, eles fazem guerra. E por que eles não vão? Aí você vota nesses camaradas, né? Eles estão no poder, a gente que coloca eles lá, é a gente que paga imposto, é a gente que compra os produtos deles, seja pão, seja trigo, seja cevada, seja o que for, você compra, a gente que enriquece eles, a gente que é a base, a gente que é o produtor da riqueza, e eles querem ser Deus. Aí por que Deus está com a base da sociedade? Porque Jesus, ele disse que ele ia ocultar o reino deles para os sábios e entendidos e ia revelar para os pequeninos. O céu, pessoal, é lugar de pessoas pequenas, que nem se compara com essas pedras de diamante que a gente vê, rubi, safira. Imagina as pedras que Deus tem para nós, um reino celestial que ele prometeu. Foi como eu já disse, ele não nos deixará órfãos. Então a gente falou das guerras e rumores de guerra, aí fala para a gente não ter medo, não vamos ter medo. E é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você pode ver a Rússia, a China, países comunistas, Coreia do Norte. Vai pregar o evangelho lá, você morre baleado, fuzilado, vai para campo de concentração. Aí esses homens são abençoados por Deus? São filhos de Satanás. Vladimir Putin, né? Agora tem esse Biden aí dos Estados Unidos. Aí, que é um assunto para outro vídeo também, que a gente vai tratar da nova ordem mundial, né? Tem pouca gente, meu, que sabe sobre nova ordem mundial. Tem a maçonaria envolvida. Terrível.
Entendeu? Porque se a gente pegar o conceito da maçonaria, fala que é uma entidade filantrópica, né? Que é para o homem que é profano, ele tem que ser um ser iluminado, cheio de inteligência. Mas para eles, quem é que faz parte da ordem? Quem é que faz parte da ordem dos maçons? Que a gente sabe que foi Adam Weishaupt, que veio lá da Europa, né? Veio com o iluminismo, século XVIII, século XVII, século XVIII, essas correntes já começavam a estar desenvolvendo, né? Que maçom quer dizer pedreiro, né? É uma obra. Aí eles falam da construção do Templo de Salomão, atribuem até falar que Salomão era maçom, porque Salomão se corrompeu também, né? Adorou a Baal, outros deuses lá, né? Então a gente vê que a gente tem que ficar ligado, pessoal, né? Os homens são falhos e a gente tem que fugir do que é mal. E é isso que Deus quer fazer da gente. Então haverá fomes e terremotos em vários lugares e tudo isso será o início das dores. Agora eles que estão lá em cima, eles estão ligando para quem é pobre? Só que é melhor que eles não liguem, porque o nosso reino é o reino celestial. O reino de Deus é maravilhoso. E é por isso que a gente vai ser perseguido. Aí o 9, ó, versículo 9. Então eles os entregarão, essas autoridades que estão lá em cima, para serem perseguidos e condenados à morte. Que nem eu, Moisés, aqui, eu estou aqui. Pelo que eu estou falando, esse pessoal desses lugares mais, dessa elite sombria, eles podem me conhecer. Imagina, tem muita visualização no meu canal, o que acontece? Aí eles tiram do ar, velho. Por quê? Eles querem que a gente fique caladinho, sem ter conhecimento de nada, que a gente sempre venha abaixar a cabeça, né? Sadraque, Mesaque e Abednego se curvou para o governo lá, para a estátua lá do rei? Não. Eles foram foram jogados na fornalha. Mas daí foram jogados na fornalha e Jesus os salvou. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Então a gente vai ser entregue, perseguido e condenado à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu sou perseguido por ter a marca do sangue de Cristo. O pastor da minha igreja, ele tem a marca de Cristo. Todos aqueles que são humildes. Agora, se a gente ficar na amizade com o mundo, sabe o que vai acontecer? A gente está perdido. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu vou até o fim. Porque eu vou te falar, no começo da minha caminhada eu estava firme, aí teve um tempo, ó, eu já estou com 21 anos de evangelho. E nesses momentos eu tive momentos felizes e infelizes. Porque eu fui fraco. Mas só que Jesus, ele disse, o fraco seja forte, porque ele te levanta. Você que está desviado. Deus, ele te levanta. E nós temos que tomar uma posição forte e firme. Porque o tempo da tribulação está vindo aí. É o fim do mundo. É coronavírus. E fora esse corona, vem outros mais para frente. Porque eles querem controlar o mundo. Vai ter a marca 66. E quem é que vai se render aos pés de Cristo e não se render a esses governos? Eles se acham Deus. Você acha que esses governantes, eles têm a marca da promessa? Eles têm a marca de Satanás, que é mamão, é dinheiro, é glória. Você pode ver, quando as pessoas falam assim, Deus me abençoou. O diabo também é um Deus. Ele era um anjo, o nome dele era Lúcifer, hoje ele é Satanás. Então, vamos abrir os nossos olhos espirituais. Aí naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E o amor de muitos esfriará. Tudo por causa de quem? Por causa deles. A elite Illuminati. Os Illuminati, né, que criaram isso desde o século XVII para o século XVIII. Veio todas essas transformações da sociedade.
Aí o que que acontece hoje? Hoje é só competição. É um querendo ser melhor que o outro. Ai, fulano comprou o celular tal, eu vou comprar também. Ai, fulano tem aquele carro, eu quero ter também. Ah, meu amigo tá roubando, eu vou virar ladrão também. Aí virou o quê? Virou uma guerra, velho. Que quem faz toda essa construção é aqueles que estão lá em cima. Da elite mundial. Aí sabem quem eles vão colocar a culpa nos finais dos tempos? Vão falar que Deus, ele foi o principal protagonista de tudo que está acontecendo de mal no mundo. E eles são os mentirosos. Porque Satanás, ele é o pai da mentira. É tremendo Deus. Só que aí ele pagou. Jesus ele não pagou por nossos pecados? Pode ver. Aí eles vão culpar quem? Vão levar de novo Jesus Cristo para uma cruz. Só que eles, lógico, Jesus ele já subiu, mas só que assim, eles vão atribuir toda a culpa de terremoto, de morte de criança, de tudo, por causa de quem? Por causa de Deus. E ele que permitiu tudo isso. Mas o que Jesus ele falou? Cuidado que ninguém vos engane. Agora, por que eu estou esperto? Porque Deus é maravilhoso. E se a gente for perseguido, que venham. Porque a gente estudou. Porque a gente sabe o que vai acontecer no final. Então, o que Jesus ele falou? Para a gente não ficar apavorado. Não tenham medo. Como é que eu vou ter medo de uma coisa que eu já sei? E a gente ter a esperança de morar no céu. Tá bom, meus irmãos? Aí aqui, ó. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Também vai surgir um monte de falso profeta, como tá tendo ali, tá? Em igreja evangélica, em igreja católica. Tem falso profeta até na macumba. Todo lugar tem falso profeta. Porque assim, tem uma pessoa que pode estar na macumba, no candomblé, e ela ser uma escolhida de Deus e passar pro lado de Jesus. Mas só que tem pessoa que é mau caráter, aí fala, não, eu vou entrar na macumba e vou ficar enganando os outros aqui, entendeu? Então é isso, pessoal. Então haverá fomes, o reino será pregado em todo o mundo, aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então verá o fim. E Deus, ele espera que você que está me ouvindo aí, que você fala, eu não sou ninguém, Deus ele pode estar te enviando para chegar a todas as nações, ainda países que não têm o evangelho. No caso de Sri Lanka, aqueles países lá nas Filipinas, nas Ilhas Fiji, né? Tem ilha que ainda tem pessoas lá, mas não tem pregador para ir nesses lugares. Na Indonésia, né? Ali na ilha de Java, lá na Ásia, perto da Austrália, mas vai para cá. Então tem muito lugar ainda que Jesus ainda não chegou. Só que ele disse aqui, ó, que e este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí nós vamos ser arrebatados antes, ou então, né, a gente subir, quer dizer, esperar o momento, né, de Jesus quando a gente morrer e tal. Mas é isso aí, pessoal. Aqui é o canal Moisés o Levita, e que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.